Olá, galerinha do CA, segundo ano em especial. Hoje eu estou de volta para falar um pouquinho mais sobre a redação Enem com vocês, tá certo? Nós já vimos aí um pouco sobre a introdução da redação, fizemos algumas introduções, vimos que tem vários tipos de introduções, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento. Vocês viram também um vídeo onde eu contei sobre planejamento textual, um pouco mais detalhado, né? Falamos sobre o tópico frasal. E agora é importante que vocês vejam que nós também temos como desenvolver o nosso texto, né? De várias formas. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é o desenvolvimento dentro da redação Enem? É o corpo do texto onde se organiza o pensamento, né? Onde você coloca a organização das suas ideias. Compõe os argumentos que, no caso, é o posicionamento adotado por você, escritor da redação, tá? Posicionamento é o seu argumento, o que você acha em relação àquele tema. Nesse espaço, você também pode dar voz às visões opostas sobre o assunto, tá? Se sua posição é a favor ou contra aquele tema. Você vai ter essa visão aí dentro do texto antes de escrever. Tudo que foi levantado na introdução deve ser discutido aqui. Então lembra quando eu disse para vocês que lá na introdução é quando você coloca a sua tese, né, expõe a problemática e em seguida você coloca dois argumentos, né, esses dois argumentos referentes às duas problemáticas. Quando você for para o desenvolvimento 1, que é o segundo parágrafo, você deve falar exatamente sobre o primeiro problema que você citou, né, lá no seu primeiro parágrafo, na introdução. E o desenvolvimento 2 é quando você vai falar sobre o seu segundo problema abordado lá na introdução, tá certo? Então, de maneira nenhuma, eu posso vir com alguma novidade, um terceiro assunto dentro do meu desenvolvimento. Eu tenho sempre que estar falando com relação às duas problemáticas que eu citei lá no primeiro parágrafo, tá certo assim? Então, vamos lá. Um alerta vermelho. O que não fazer dentro do desenvolvimento, né? Como os parágrafos de desenvolvimento são mais longos, longos em que sentido, gente? Vocês irão usar aí até 3 períodos, tá certo? Até 3 períodos que dá em torno de 8 a 9 linhas. Então, eu vou usar de 16 a 18 linhas somente para os dois desenvolvimentos. Então, cada desenvolvimento de 8 a 9 linhas, tá certo? Lembrando, introdução de 5 a 6 linhas, conclusão de 5 a 6 linhas. Quando eu faço o máximo das linhas, 6, 9, 9, 6, dá o total de 30 linhas aí no final do meu texto, tá certo? Isso ajuda muito, tá? Essa contagem aí de linhas. Então, são períodos mais longos, né? Onde eu posso estar usando aí até 3 períodos. Ou seja, o que é um período mesmo? É tudo aquilo que tem sentido completo e eu posso usar 2 ou mais verbos, tá certo? Só para lembrar. Então, aqui eu tenho que ficar atento para não correr o risco de repetir informações, o que acarreta na perda de pontos. O mesmo erro pode ocorrer na ânsia em convencer o leitor sobre seus argumentos. Aí eu acabo sendo repetitivo, né? Então, eu tenho que evitar isso. Então, vamos lá. Um outro cuidado importantíssimo aí é a relação com os exemplos em que eu vou usar dentro do meu desenvolvimento. Porque é lá no desenvolvimento que você finalmente vai usar uma citação, uma alusão, um dado, né? Você vai usar todos os seus recursos de argumentos ali dentro do seu desenvolvimento. É onde ele tem que aparecer principalmente, tá? Nos desenvolvimentos. Porque na introdução, se você não usar uma citação, ok, não tem problema. Porque você tem pouco espaço, você não vai poder argumentar tanto, né? E na sua conclusão também não. Mas no desenvolvimento, obrigatoriamente, tem que aparecer sim, tá? Então, ó, eles devem ser bastante representativos, tem que ser importantes, para situar o leitor e estabelecer a comunicação. Imagine que seus exemplos são uma espécie de pontos luminosos do seu texto. Eles devem ser claros o bastante para dar ainda mais legitimidade aos seus argumentos
dentro da estrutura da redação do Enem. Ou seja, tem que ser exemplos importantes. Não adianta você colocar qualquer coisa achando que vai passar e a pessoa vai entender. Isso tem que ficar claro para você, tá certo? Agora, eles podem se classificar de que forma, os argumentos? Pode ser classificados em argumento de autoridade, argumento por ilustração ou por consenso, argumento de pensamento lógico, argumento de prova concreta ou argumentação de competência linguística. Eu posso estar usando todos esses tipos se eu quiser, tá certo? Então vamos falar do primeiro, que é o argumento por autoridade. É a citação de frase ou pensamento do autor do tema em questão. Lembra quando eu conheço alguém que é especialista dentro daquele assunto ou aquele tema? Então, se eu lembro na íntegra o que ele diz, eu vou usar umas aspas, né? E vou colocar lá como exemplo, ó, segundo Isaac Newton, né? E vou colocar o pensamento dele. Isso entre aspas. Aí, isso é uma citação direta. Agora, se eu não sei exatamente o que o Isaac Newton disse, eu posso colocar, né? Parafraseando, que nós já vimos aí na unidade anterior, né? Parafrasear é quando você mantém a ideia, mas você a escreve de forma diferente, tá certo? Então, esse é um recurso que nós podemos estar usando dentro das citações. Então, ó, pode ser uma faca de dois gumes, de forma positiva, fazendo uma intertextualidade. Então, nesse ponto aqui, nesse tipo de argumento, eu posso fazer uma intertextualidade, que é usar outras pessoas, outros textos, outras situações para expor dentro do meu texto, né? Claro que sempre contextualizando. Segundo ponto aí é argumento por ilustração ou por consenso. O que é isso? É o uso de exemplos relativos à realidade. É quando eu vou exemplificar. Argumento de pensamento lógico é uma ideia que parte do geral, do todo, para o particular. Ou seja, são argumentos baseados no que todo mundo já sabe. Sabe aquelas coisas que às vezes a gente acha que é clichê, mas eu posso usar? É exatamente isso, ó. A educação é a base do desenvolvimento. Todo mundo sabe disso. Mas aqui no seu texto, para iniciar, por exemplo, você pode usar como um argumento por ilustração ou consenso. Ou seja, é de conhecimento geral para dentro do seu texto, né? Algo que é particular, tá certo? Agora, argumentação de prova concreta. O que é isso? É uma prova concreta, seja lei, dados estatísticos, fatos de conhecimento geral. Tem muita gente que gosta de usar isso no seu desenvolvimento. Já começa o desenvolvimento colocando um dado estatístico, né? Porque comprova, é fato, tá certo? Mas lembrando, gente, eu não posso inventar um número, ok? Então, ó, exemplo. Fulano é um ladrão porque roubou 9 milhões dos cofres públicos e desviou 950 mil da educação para sua conta na Suíça. Então, esse dado que eu coloquei aqui sobre esse fulano que é um ladrão, comprova, né, o ato que ele teve, tá certo? Ou seja, gente, eu reforcei a ideia que eu estou defendendo, de que ele é um ladrão, que eu estou afirmando isso. Então, eu apenas comprovei. Isso é um argumento de prova concreta. Argumento de competência linguística. O que é isso? É o uso da incorreção gramatical, que gera problemas na coerência do texto. Então, se eu erro alguma coisa dentro do meu contexto, a pessoa não consegue identificar, não consegue perceber, né, a ideia principal ali, o que está acontecendo. Então, eu tenho que ter esse cuidado no uso da gramática, ok? Então, ó, é o cuidado que devemos ter para garantir credibilidade e confiança por parte dos leitores. Por isso, não se deve usar gírias, vícios de linguagem e de baixo calão, que são palavrões, né? Enfim, falar como se... colocar no texto, né? A escrita como se você estivesse falando, né? Oralidade, marcas de oralidade. Não posso fazer isso em hipótese nenhuma, tá? Eu tenho que preservar, então, a nossa língua padrão, né? Da língua portuguesa e a gramática correta. Agora, gente, em uma redação
de 30 linhas, o autor ele deve destinar 14, né? No meu caso eu sempre falo 16 a 18 linhas para o corpo do seu desenvolvimento, que é o que nós falamos agora há pouco. Deve-se evitar, em um desenvolvimento, repetições. Se você tem termos que você acha que você vai repetir, faça ao lado do seu texto uma listinha com sinônimos, ok? Escrever pormenorizando, né? Escrever qualquer coisa, né? De qualquer jeito. Exemplos extremamente excessivos. Não precisa ser excessivo, tem que ser direto, objetivo. E usar de exemplos fracos ou fora do contexto, tá? Então, eu tenho sempre que lembrar que tem que ser algo de impacto. Mas não precisa ser nada muito longo, muito explicativo, tá certo? Olha só, nós podemos fazer um teste simples, tá? Como exemplo, para ver se o desenvolvimento está sendo uma continuidade da introdução. Porque lembrando, desenvolvimento sempre tem que ser uma continuação da introdução, tá certo? Então, ó, é o seguinte, se cortássemos a introdução fora do texto, ficaria sem sentido? Se a resposta for sim, fizemos uma dependência entre eles. Se for não, não houve essa dependência. Então, vamos ver isso num exemplo. Digamos que a introdução do capítulo anterior continuasse com o desenvolvimento. Então, o tema é o chocolate no mundo moderno. Então, ó, chocolate faz bem à humanidade. Porém, apesar de trazer benefícios, o seu consumo em excesso pode trazer prejuízos. Essa é a minha introdução. Agora, olha o meu desenvolvimento dentro do texto. Considerando isso, é importante estar atento, considerando o quê, gente? Né? Que apesar de benefícios, o seu consumo em excesso pode trazer prejuízos. Então, considerando isso, é importante estar atento a quantidades consumidas de chocolates. A dose diária recomendada é o alvo de discussões entre nutricionistas, dado que o benefício do cacau são contrabalançados com os malefícios do açúcar. Então, aqui eu disse o meu desenvolvimento. Coloquei um tópico frasal, dizendo que é importante estar atento à quantidade consumida de chocolate, e em seguida eu expliquei tudo isso, tá certo? Agora, se retirarmos a parte da introdução e ver como ficaria no nosso texto. Então, vamos lá. Considerando isso, é importante estar atento. Aí já vem a dúvida, né? Considerando isso, o quê? Tá vendo que não houve uma continuidade? Então, eu não posso ficar sem a minha introdução. Agora, repare que o texto ficou completamente sem sentido. O leitor que pegasse essa redação ficaria pensando, considerando isso o quê? Então, esse teste acabou de revelar que esse desenvolvimento foi mal construído. Agora, observe o que aconteceria se apenas retirássemos fora o considerando isso. Ó, é importante estar atento às quantidades consumidas de chocolates. A dose diária recomendada é o alvo de discussões entre nutricionistas, dado que o benefício do cacau são contrabalançadas com os malefícios do açúcar. Então, gente, ficou bem melhor, não ficou? Eu consigo entender qual é o tema, não consigo? Exatamente. Então, ó, se fizéssemos aquele teste agora, ficaria claro que o texto poderia começar com desenvolvimento sem problema. Então, cada desenvolvimento, ele é uma parte, né, que se eu quiser desmembrar do meu texto, eu consigo entendê-la, né? Apesar de ser uma continuidade, mas eu só vou dar essa continuidade levando em conta que eu estou usando conectivos para isso, tá certo? Mas se eu tiro esse conectivo, eu consigo entender qual é a temática, qual é o problema, o que eu estou querendo dizer ali, tá certo? Então, ó, isso é um sinal de que o parágrafo do desenvolvimento consegue sobreviver sozinho. Agora, gente, aprenda a cortar o que não interessa. Esse exemplo foi útil porque muitas pessoas não conseguem começar um desenvolvimento sem usar termos como considerando isso, a partir disso, né? Escreva com tudo isso. Depois, quando você for fazer a sua releitura, você começa a cortar e ver se o desenvolvimento sobrevive sem ele, tá certo? Então, ó, esse é o seu caso. Comece o desenvolvimento normalmente e em seguida vá riscando aquilo que não te serve.
Agora, criando um texto bem conectado. Esse será o tema para o nosso próximo vídeo. Aguardo vocês!